dúvida. Nós temos um trabalho, atendimento fraterno. É só se dirigir no final da reunião aqui à mesa que nós vamos encaminhar aos responsáveis por essa tarefa. Bom, a casa está precisando sempre de alimentos não perecíveis para a confecção de cestas básicas. E quem quiser ajudar, é só deixar a doação naquela caixa grande que tem ali perto da livraria. Mas, no momento, nós estamos precisando de leite em pó integral, por favor. Quem puder doar e quiser colaborar. Nós vamos lembrar a todos aqueles que estão chegando pela primeira vez na nossa casa que em todas as reuniões públicas nós temos evangelização infantil. E nas reuniões de quarta à noite e sábado à tarde, temos evangelização infantil e juvenil. Tragam suas crianças e seus jovens para relembrarem os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Agora, é muito importante porque ainda estão abertas as inscrições para os cursos do segundo semestre. Os cursos são o que é o Espiritismo e História do Espiritismo. Os interessados devem procurar a Secretaria Doutrinária para solicitar a sua inscrição. Venham estudar conosco. Nós temos um pedido aqui, que nós estamos solicitando doadores de sangue de qualquer tipo para o nosso querido companheiro Carlos Osternack, que está internado, porque os estoques estão em estado de emergência. Então, quem puder ajudar, por favor, ao final da reunião, compareça aqui à mesa para as maiores informações. Nós também pedimos aos frequentadores que nas suas preces incluam a oração pelos nossos governantes e pelos governantes de todas as nações. Desta maneira, estaremos contribuindo com os bons espíritos na manutenção da paz no nosso planeta. E aí também, por favor, incluir na prece pela obra que está sendo realizada aqui na casa. E pedimos também que, por favor, aqui nas dependências do subsolo, principalmente aqui no salão, não usar para alimentação e nem fazer o uso de aparelhos celulares. É o momento de verificar se está desligado ou no modo silencioso. Agora nós vamos pegar a mensagem que recebemos na entrada. Chama-se Perdoar em Cristo, é uma página de Baltazar, do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 3, com psicofonia de Altivo Panfiro. Nos diz assim, Baltazar nos diz assim: pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Quando falamos em indulgência, recordamos as lições do Mestre. Vim para que tivesseis saúde. Quando Jesus nos falou essas palavras, quis dizer-nos que todos nós precisávamos de alguma coisa além do natural desempenho do perdão e da capacidade de entendimento. Somos falhos ainda, quando perdoamos ou com dificuldades para perdoar. Complicamos o ato de desculpar, sendo exigentes tantas vezes. Jesus, com o sentimento do amor, perdoava de modo natural, espontâneo, sem grandes complicações. Um paralelo entre ele e nós resultará em deficiência de nossa parte dos sentimentos relacionados ao perdão. Isso é compreensível e, por essa razão, o próprio Jesus nos avisou que viria para que pudéssemos, nele, saber perdoar o semelhante. Meditemos um pouco mais sobre isto. Como será perdoar em Jesus o nosso semelhante? Será justamente quando o observarmos com os olhos cristãos, não com os olhos de nossa conquista espiritual, mas sim com olhos do mérito da doutrina cristã. Quando fizermos isso, saberemos perdoar, amparados numa força maior do que a nossa. Seria como se disséssemos assim: preciso perdoar. Repito, somos complicados para perdoar o próximo, mas se tivermos uma doutrina que nos oriente, que nos diga algo que nos mostre realmente o que somos e o quanto valemos, faremos do ato do perdão alguma coisa inspirada, até que um dia, de tanto perdoarmos em Cristo,
aprenderemos a perdoar em nós mesmos. Será esse o clímax do aprendizado. Ora, meus irmãos, como será que chegaremos a perdoar em Cristo? Paulatinamente, estamos aprendendo com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo leis importantes para a vida do homem comum. A que estudamos hoje, a da indulgência, é uma das leis morais mais severas, ao mesmo tempo que valiosa para o nosso progresso. Assim, estudando o Evangelho, meditando as suas lições, aprendendo a convivência fraternal, estamos aprendendo a viver em Cristo e, portanto, a trabalhar os nossos próprios sentimentos. É assim, meus irmãos, que estamos aprendendo a perdoar em Cristo, estudando o Evangelho. Nesta noite de tantos estudos e aprendizados, acrescentemos outro, o de saber trabalhar as ideias por amor a Jesus. Que Ele, o Mestre de todos nós, nos inspire, conduza e oriente, agora e sempre. Muita paz, meus irmãos. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Depois dessa página que nos remete ao exercício do perdão, né? Tão esperado, perdão tão esperado por todos nós aprendermos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, principalmente em agradecimento por estarmos aqui e dizermos para Ele, para Jesus, nosso querido Mestre, querido amigo, nesta noite, Senhor, nos encontramos reunidos em Teu nome, relembrando, Senhor, aquelas noites tão maravilhosas, aqueles dias longínquos em que te escutávamos, mas não te compreendíamos. Ainda continuamos aqui, Senhor, tentando vencer todas essas barreiras à nossa volta. Mas agora, Senhor, estamos firmes, com a certeza absoluta, Senhor, que queremos mudar. Abençoa então, Senhor, o nosso propósito, principalmente, Senhor, por estarmos aqui reunidos com os nossos corações sedentos do Teu amor. Principalmente, Senhor, porque sabemos que Tu derramas sobre todos nós essa misericordiosa luz nesse instante. Assim, agradecidos, Senhor, por esses momentos, nós Te pedimos que abençoe as nossas irmãs que farão uso da palavra. A nossa querida Persília, que fará os comentários no momento dos passes, e a Mônica, que trará para todos nós o fruto dos seus estudos. Abençoa a todos nós, Jesus, e permita que em Teu nome, que em nome de todos esses trabalhadores daqui do invisível, mas acima de tudo em nome de Deus, nosso Pai, possamos nós, de nossa parte, considerarmos iniciado esta noite de estudos e passes. Graças a Deus. E estamos no Evangelho, hoje é quarta-feira, estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e o item é 17, a indulgência, que nos diz assim: sede indulgentes com as faltas dos outros, quaisquer que sejam, julgai com severidade unicamente as vossas ações. O Senhor será indulgente convosco, assim como usardes de indulgência para com os outros. Apoiai os fortes, encorajai-os a ser perseverantes. Fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em consideração o mínimo remorso. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas brancas asas sobre os erros dos humanos, ocultando-os assim dos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos vós a misericórdia infinita do vosso Pai, e não esqueçais jamais de lhe dizer por vossos pensamentos e principalmente por vossos atos: perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido.
Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, em que não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que elas contêm. O que pedis ao Senhor quando implorais que Ele vos perdoe? Será somente o esquecimento das vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa no nada, porquanto se Deus se limitasse em esquecer as vossas faltas, Ele não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser o preço do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se praticou, mesmo que esse mal fosse esquecido. Rogando perdão pelos vossos erros, pedis a Deus o favor das suas graças para não voltardes a cair. A força necessária para entrar em um novo caminho, um caminho de submissão e de amor, no qual podereis unir a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em cobrir os seus erros com o véu do esquecimento, porquanto frequentemente esse véu é muito transparente aos vossos olhos. Juntamente com o perdão, oferecei-lhes o amor. Fazei por eles o mesmo que pedis a vosso Pai Celeste para fazer por vós. Substituí a cólera que desonra as criaturas pelo amor que as purifica. Pelo exemplo, pregai essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como Ele mesmo fez durante todo o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda a prega, incessantemente, desde que só é visível aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, caminhai sobre as suas pegadas, elas vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde desfrutareis de repouso após a luta. Como ele, pegai a vossa cruz todos vós, e subi penosamente, mas também corajosamente, o vosso Calvário, no alto do qual está a glorificação. João, Bispo de Bordeaux, 1862. Agora nós vamos passar a palavra para a nossa querida Mônica. Que Jesus a ampare. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de lembrar uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, quando ele nos fala que o primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos alguma coisa que possa lhe dizer respeito. Então, que Jesus e que toda essa espiritualidade amiga possa nos ajudar a nos encontrarmos com esses conselhos dados pelos espíritos. Que cada dia mais possamos estar atentos em cada um dos estudos que nós fazemos, cada um dos livros que nós lemos, das lições que ouvimos, a esses conselhos dos espíritos para cada um de nós. E que possamos também agradecer ao manancial de bênçãos que recebemos através da doutrina espírita, que nos consola, que nos fortalece, que nos guia os caminhos e nos mostra qual o melhor caminho a seguir em cada uma das situações da nossa vida. No dia de hoje, nós estamos estudando a indulgência. Vale sempre a pena relembrar os conteúdos que a gente vê no dicionário, porque às vezes são palavras que nós já não vemos há muito tempo. E a indulgência é a facilidade de perdoar os erros cometidos pelos outros, mas tem um outro significado que mexeu muito comigo, que diz que representa a bondade e a capacidade de ser tolerante perante as ações ou particularidades das outras pessoas. Então, nós vamos ver aqui essa questão de observar, né? O indulgente é aquele tolerante com as ações ou as particularidades. O primeiro ato de indulgência que nos chama a atenção em Jesus
é quando ele nos diz: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E nós vemos isso quando é apresentada a ele a mulher adúltera, né, que foi levada pelos fariseus quando ele escrevia alguma coisa na areia e querendo condenar essa mulher. E Jesus não dá muita atenção, continua lá escrevendo na areia, quando mais uma vez perguntam, né, querendo seguir as leis de Moisés, se ela não deveria ser condenada. E é então que ele diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E então os homens, né, vão saindo, diz a lição, primeiro os mais velhos, até que não fica ninguém. E então a mulher apresenta-se a Jesus e ele pergunta: mulher, alguém te condenou? E ela responde: não, Senhor. Então eu também não te condeno, vá e não peques mais. Nós vamos entender aí o pecado como o erro. E muitas vezes nós não nos percebemos caindo em erro, caindo nesse pecado, como nós entendíamos desde a época em que passamos por outras religiões. Muitas vezes a gente não se dá conta que está errando. E às vezes pelo nosso próprio orgulho, nós não queremos ver. Fechamos os nossos olhos. Mas aí cabe fazer aqui uma pergunta. Está em sofrimento? Está sentindo dor? Está passando por dificuldade? Então está cometendo erro. Porque é do nosso processo evolutivo, no momento em que nos encontramos ainda em processo de provas e expiações que estamos no planeta, vivenciarmos essa postura de erro e acerto, porque isso é educativo. No nosso planeta nós estamos aprendendo e todos nós erramos para poder acertar. Nessa lição, o Espírito João nos fala sobre a severidade para conosco. E nós muitas vezes imaginamos que essa severidade que nós devemos ter conosco é um castigo. E não é nesse sentido de castigo. Essa severidade para conosco quer dizer que nós devemos nos olhar, penetrar dentro de nós e verificarmos quem somos realmente nós. Porque muitas vezes nós ficamos só olhando o outro, vendo os defeitos do outro, que acabam sendo um espelho que reflete os nossos próprios defeitos. Ao passo que nós poderíamos estar olhando para dentro de nós mesmos e nos descobrindo, não só defeito, mas também as nossas qualidades, as nossas potencialidades, os nossos talentos. É como se nós entrássemos num quarto escuro, aquele quartinho que a gente guarda a nossa bagulhada, que a gente não quer mais. Ninguém quer entrar, ninguém quer arrumar. É como se nós fizéssemos isso com a gente também. É preciso que a gente vá lá, acenda uma luz naquele quartinho escuro das nossas almas e vá descobrindo tudo que tem lá dentro. Joana nos fala que é muito importante que nesse momento a gente não se culpe, não se justifique, que a gente somente se descubra. Sem esse olhar de julgamento, sem querer colocar panos quentes ou sem querer se crucificar. Somente se descobrir. Então a gente vai entrando dentro daquele quartinho escuro que temos dentro de nós e vai observando. É como se tivesse um monte de coisa guardada que a gente nem lembra que tem. Quantas vezes a gente vai descobrir nesse quartinho alguma coisa que a gente gostaria de estar usando e a gente não sabia nem que tinha. Porque está lá, há tanto tempo que a gente não lembrava. Mas a gente também vai descobrir as nossas imperfeições. E nesse momento que a gente está descobrindo, a gente descobre talentos. Muitas vezes é preciso que a vida dê uma virada muito grande, que a gente fique doente.
ou passe por situações muito difíceis para descobrir coisas boas sobre nós, nossos talentos. Eu mesma fui uma que precisei passar por um momento de doença para descobrir o que eu realmente gostava de fazer na vida. Levei 40 anos para descobrir qual era aquele meu talento que eu precisava desenvolver para o resto da vida. Então a gente não vai descobrir naquela sombra, naquela escuridão que há ainda dentro de nós, só coisa ruim. A gente vai descobrir muita coisa boa, que a gente às vezes tem medo de olhar. Mas vamos descobrir as nossas imperfeições. E isso vai doer. Vai doer porque nós ainda somos orgulhosos. Mas ao mesmo tempo que vai doer, vai trazer um alívio muito grande. É como se você pegasse aquela feridinha que está esquecida, né? Aquele machucado que você fez há muito tempo, e você nem lembra dele, mas de repente você encosta e tira aquela casquinha, e aí começa a sangrar e começa a doer. Mas depois você vai, coloca o remedinho, faz o curativo, vai tratando, e você vai sentindo aquele alívio até que aquilo cicatriza de uma vez. Assim deve ser o nosso olhar para as nossas imperfeições. Aquele olhar de que a gente está vendo uma ferida, que às vezes está aberta, a gente não quer olhar para ela, porque dói, mas se a gente cuidar dela, se a gente se olhar com esse olhar de se descobrir, nossa, eu sou assim. Quanto tempo eu levei para descobrir que eu faço isso ainda de errado? Não é tão difícil assim como eu imaginava. É duro, mas não é tão difícil. E aí a gente tem essa doutrina que nos ajuda a suportar esses momentos, que nos consola, que vai nos dando força. Nós temos o nosso anjo guardião que está do nosso lado, falando assim, vai lá, continua, persevera, vai dar certo, é por esse caminho. Ele vai do nosso lado o tempo todo, naquele momento de muita dor. E quando a gente vai do fundo do coração com a nossa prece, a gente recebe um alívio, um fortalecimento que não tem preço. Então, ao invés de nós ficarmos o tempo todo olhando o que o outro tem de errado, por que o outro está fazendo de errado, que isso está sinalizando algo em mim, olha para dentro de si. Vamos ver o que tem aqui dentro desse quartinho escuro. Quem sabe realmente vai nos proporcionar muitas alegrias, muitas conquistas. Aqueles medos que eu tinha, eu posso acabar vencendo. Aquelas dores que não sabia de onde vinham, aquelas tristezas, eu posso acabar percebendo que não são tão difíceis assim de vencer, né? Então, é dessa forma que nós devemos ser severos conosco. Não é nos castigar, é nos observar. Quando os Espíritos nos falam que a gente tem que se autoconhecer, isto quer dizer, nos auto-iluminar, ligar a luzinha e ver o que tem aqui dentro de mim. Não é a Mônica Barroso, não é casada com tantos filhos, que mora lá, não é isso. É o que tem no meu interior. Esta sou eu, espírito imortal. Por que é que eu devo ser indulgente? Isso é uma pergunta que nós devemos nos fazer, né? Porque nós precisamos de indulgência. É uma resposta também simples. Quem de nós aqui pode dizer que não errou hoje, ou se não errou hoje, não errou nessa semana, nos últimos tempos, e que não precisou de ajuda de alguém, ou que não precisou do perdão de alguém? Nós estamos sempre, constantemente, precisando do perdão de alguém, ao passo que precisamos também estar sempre perdoando, né? Então, vamos lembrar de quando a gente cometeu um erro e alguém foi amoroso com a gente. Olha, não tem problema, você vai acertar da próxima vez. Tem um pouquinho mais de paciência. Está difícil, mas você vai vencer. Então, com essa lembrança de quando alguém foi amoroso, foi gentil,
sendo indulgente conosco, nós vamos lembrar de Jesus, que é indulgente conosco o tempo todo, nosso anjo guardião. Imagina se eles se cansassem, desistissem da gente. Se está difícil assim, imagina sem eles. A gente enlouqueceria. Então, quando aparecer o erro de alguém, seja quem for, vamos buscar essa lembrança de alguém sendo amoroso com a gente e buscar ser também com o outro. Mais uma vez eu falo, é um treinamento. A gente tenta uma vez, consegue, tenta outra, não consegue, mas a gente vai tentando até que isso seja um procedimento normal nas nossas vidas e que pode chegar um tempo em que a gente já não se incomode. Como fala aqui, não com o erro, mas com a particularidade do outro. Porque não quer dizer que o outro está fazendo algo diferente, que ele esteja errado. Às vezes ele está somente diferente do meu ponto de vista. Aqui também fala sobre sustentar os fortes. Sustentar os fortes é algo de muito importante, porque nós precisamos muito dos fortes. Mas os fortes também erram, também caem, também cometem erros. E ao invés da gente ficar futucando o outro, caramba, como é que foi que você errou? Logo você, que é tão bom, que é tão forte, que nunca erra. Ao invés da gente fazer uma cobrança, que a gente estimule ele a perseverar. Porque a gente não ia gostar de sermos nós um daqueles que pegou um desses fortes e maltratou tanto ele no momento de fraqueza, que ele desistiu. Acho que a gente não ia querer ser essa pessoa. Ao contrário, que a gente pega aquela pessoa que está sempre de bem com a vida, está sempre estimulando todo mundo, naquele momento de tristeza, naquele momento em que ela está sensível, que a gente seja aquele ombro amigo, que a gente seja aquele que apoia. É essa a proposta que os Espíritos nos dão. Ele fala também de fortalecer os fracos. É difícil, né? A gente vê tantas coisas negativas acontecendo no nosso mundo e já não dá mais para a gente ser indiferente a todas as dores. E muitas vezes a dor maior não está na rua. Às vezes está no nosso lado, na nossa família, num marido, num filho, num pai, numa mãe. E a gente não está se dando conta. A gente não está observando. Ele está lá entristecido. E a gente vai lá, o que houve? Com aquele jeitinho, né? Agressivo. Não aguento mais, só fica desse jeito. Não, vamos tentar mudar a postura. Aquele que só está o tempo todo no erro é aquele que mais precisa do nosso carinho. É o que mais precisa do nosso empenho e não de que a gente desista dele. É aquele que está aguardando todo o nosso amor. Tem uma passagem no livro Vivências do Amor em Família, que fala da experiência do Divaldo Franco na Mansão do Caminho. E ele conta um caso de uma criança de 4 anos que pegava metal e transformava em arma, transformava em faca. Essa criança vivia num lar provisório. Ele tinha lá 10 lares provisórios nessa comunidade, né, da Mansão do Caminho. E essa criança vivia num lar provisório, né, com uma tia. E a criança chega e apresenta essa faca que ela mesma fez para a tia e fala, eu vou te matar. A tia pergunta, nossa, mas por quê? O que eu te fiz? Eu quero sentir o sangue quente escorrendo nas minhas mãos. Pesado, né? Então a tia se apavora, vai até Divaldo Franco e fala, não quero mais ficar com essa criança aqui não. Ela quer me matar.
Divaldo, com o jeitinho dele, pega a criança, coloca no colo, fala para ela, olha, essa faca tá bonita, né? Eu vou precisar que você faça facas para toda a maçã do caminho. Ah, é, tio? É, são 250 facas. Eu vou ter muito trabalho, né, tio? É, vai ter trabalho para a vida toda. Mas me conta, o que você queria fazer com essa faca? Eu quero matar. Matar por quê? Eu quero sentir o sangue quente escorrendo da minha mão. Ué, onde você ouviu isso? Eu se recordo, tio, a criança fala. E então ele pergunta para a criança, você se lembra de Jesus? Jesus é o nosso amigo, Jesus é o nosso irmão, é aquele que veio nos ensinar a perdoar aquele que nos fez o mal e andar sempre fazendo bem para cada um daqueles que caminham conosco. Você não pode sair querendo esfaquear ninguém. Aí foi conversando com a criança e aquela tia não quis mais aquela criança. Então ele colocou o menino, né, em outra casa provisória. E assim passaram-se muitos anos. E durante todo esse tempo, até o menino completar 14 anos, Divaldo teve que retirar dele 16 facas que ele fez com diversos tipos de materiais, algumas armas e rifles, todas que essa criança construía. Quando alcança os 14 anos, Divaldo, depois dessa criança ter passado pelas 10 casas, as 10 tias, que todas elas, ninguém quis ficar mais com a criança, Divaldo diz para o menino assim, olha, eu vou ter que emancipar você, não tem mais jeito. Você tentou matar todas as tias, por mais que eu tentasse conversar com você, você não aceitou, então eu vou ter que emancipar você. Mas tio, e aí, como é que vai ser minha vida? Eu não sei. Eu vou ter que ir para a rua? Vai. Como é que eu vou fazer? Não sei. Só tem um jeito, Divaldo fala para ele. Olha, você vê quem é a tia com quem você gostaria de morar novamente, vai até ela e pede desculpas, diz que você não vai mais fazer isso. Se ela aceitar, você continua. E se ela não aceitar? Não tem jeito, você vai ter que ir. E então, Divaldo pediu para o menino um dia, que era o tempo dele conversar lá com aquela tia. E então ele conversa com ela e diz para ela, olha, você não está aqui sendo educada, você deve ser uma educadora. Você precisa dar uma outra oportunidade para esse menino. E Divaldo, com aquele jeitinho dele, consegue tocar o coração dessa tia, e essa criança volta a conviver, e ela consegue começar a frequentar o trabalho de evangelização, né, para adolescentes, e ele passa a partir daí a amar a Jesus, a entender a proposta de Jesus. Então, aos 18 anos, ele chega para Divaldo e fala, Divaldo, eu quero agora ser emancipado. Mas como assim? Espera chegar até os 21 anos, porque agora você não tem como se sustentar. Não, eu já tenho um projeto para a minha vida, eu já sei o que eu vou fazer. Eu peço que você confie em mim e me dê essa liberdade. Você me dá? E Divaldo dá a ele essa liberdade, mas propõe a ele duas condições. A primeira condição, ele fala para ele, caso você sinta vontade de matar alguém, você vem aqui e me mate. Porque eu fiz todas as tentativas desde os 2 meses de idade, quando você entrou aqui para participar da minha vida. E se você vier a tentar matar alguém, eu tenho certeza de que a minha educação falhou. E o menino diz a ele, mas tio, como é que eu vou te matar? Eu te amo, não tenho coragem de te matar. Então não mate a ninguém. Aí o menino pergunta, qual é a próxima proposta? Caso você tenha alguma dificuldade, não mande recado, não mande ninguém me avisar nada. Você mesmo vem aqui, me conta o que está acontecendo, ou telefona, dá um jeito de se comunicar comigo. Eu não vou aceitar te ajudar se for através do intermédio de alguém. Então o menino vai.
Divaldo prepara sustento para ele para 6 meses, para que ele conseguisse se manter durante esse período até que ele conseguisse alguma coisa. E o tempo passa, depois de alguns anos, ele é convidado por uma prefeitura de São Paulo a uma exposição de quadros, né, de pintura. E lá um vereador diz a ele que ele seria homenageado e ele teria a maior alegria da vida dele. Divaldo ri, né, daquele jeitinho dele, diz maior, como é que ele sabe que vai ser a maior, né? Mas vamos lá. Então entra um rapaz negro, de cabelo rastafari, com óculos escuros, né? Ele fala que é com gingá baiano, e vai até ele com um embrulho na mão. E o vereador pergunta: você reconhece esse homem? Aí ele fala assim: tira os óculos, meu filho. Esse aqui é meu filho. Eu só quero ver se você não está se envolvendo com drogas. Aí o rapaz fala: tio, você não mudou nada. Ele falou: mudei sim. A gente está sempre mudando. Mas eu continuo te amando. E então, o rapaz oferece a ele uma escultura do rosto de Divaldo. Só que não é uma escultura que a gente percebe todas as fisionomias. E Divaldo percebe ali que ele tinha feito uma pintura da alma dele. E o rapaz nota: você percebeu aí que eu fiz uma escultura da sua alma? Eu senti, meu filho. Pois é. Eu me formei em artista plástico e hoje em dia eu pinto as almas. Todas as vezes que alguém me pede para pintar um retrato, eu passo um tempo na casa daquela pessoa para que eu a conheça a fundo e retrate a sua alma. E todos ficaram muito emocionados com tudo aquilo que o rapaz fala, mas numa oportunidade em que Divaldo tem como ficar sozinho com ele, ele pergunta: meu filho, você ainda sentiu vontade de enfiar a faca e sentir o sangue quente nas suas mãos? Aí ele falou: tio, senti muitas vezes, muitas vezes. Você sabe que como negro no Brasil é muito difícil ainda a situação. Mas eu me lembrava de quando você me disse que se eu sentisse vontade de matar alguém, que era você que eu deveria matar. E aí então eu me lembrava também de tudo que você me falou de Jesus. Me lembrava da passagem de Jesus quando ele leva um tapa no rosto e serenamente pergunta: por que me bateu? E aí então toda aquela minha raiva, toda aquela minha vontade de matar passava. E então Divaldo conta a esse rapaz que em outra existência ele tinha sido um criminoso. Por isso ele tinha registrado tão forte nele essa necessidade de construir armas e esse registro do sangue quente nas mãos toda vez que sentia raiva. Mas vamos vendo aí o que teria sido da vida desta criança se não tivesse recebido uma nova oportunidade, se não tivesse sido perdoado, se não tivesse sido educado com a figura de Jesus à sua frente. Nós aqui no trabalho que fazemos da evangelização infantil, sempre apresentamos a figura de Jesus. A evangelização infantil não é aquela coisinha que fica alguém lá tomando conta da criancinha enquanto ela brinca, não. Os mesmos conceitos, os mesmos ensinamentos que a gente aprende da doutrina espírita são passados para eles também, só que de acordo com cada faixa etária. Então é de extrema importância que nós possamos apresentar nas nossas casas, nos nossos lares, às nossas crianças, Jesus. E é de extrema importância que nós possamos trazer eles aqui junto de nós para evangelizar. O mundo aí fora tá, como a gente diz, está muito doido, né? Então só com muita fé, com muito Jesus nos nossos corações, para a gente enfrentar tudo isso que anda acontecendo.
Na mensagem ainda nos fala da misericórdia infinita, do perdão das ofensas sem limites. E nós vamos lembrar da prece que Jesus nos ensinou, né, que quando ele diz que nós devemos pedir perdão e perdoar as ofensas. Jesus não diz para só a gente pedir perdão, né? Perdoai-me, Pai. Ele não fala só isso. As nossas ofensas, os nossos erros ficam todos registrados. É preciso que a gente vá consertando. Por menor que seja o nosso equívoco, a gente vai ter que dar conta dele. Assim como se eu errei um exercício de matemática, o professor vai me perdoar e vai me passar de ano? Não vai. Eu vou ter que ir treinando, exercitando, até que eu consiga acertar o máximo possível e ir passando de fase. Então, é esse treinamento que nós vamos fazendo, de buscando aonde que eu estou acertando, aonde que eu estou errando, deixando o erro do outro para que o outro corrija. Cabe a ele corrigir, não a nós. E fala aqui ainda: se vosso irmão pecou contra vós, ide falar com ele a sós. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Aqui nós vemos a importância do diálogo, né? Ide falar com ele a sós. Como é importante o diálogo. Não, o diálogo não é aquela coisa do eu falo e você ouve e fica calado. Isso não é diálogo. Não tem, um fala, o outro ouve. Eu emito a minha opinião e você emite a sua. Só que diálogo também não é gritaria, né? Não é acusação. É a gente conversar tranquilamente. Não é fácil sempre. De vez em quando a gente perde o limite, quando a gente se lembra, opa, olha o que eu ouvi lá na doutrina espírita. Aí a gente baixa o volume. Aí o parceiro, né, o nosso familiar, acha até que a gente está ficando meio doido. Você está falando algo, de repente você abaixa o volume, mas é a nossa consciência que vai dando sinal, que vai nos mostrando que a gente tem que seguir um outro caminho. E vai chegar uma hora que, de tanto repetir, a forma certa, a forma ideal da gente lidar com o outro, isso vai se tornar fácil. Quantas vezes a gente tem um outro na nossa casa, um familiar, que está muito dolorido. E ele se fecha lá no cantinho dele e a gente não busca conversar, a gente fica ao contrário, a gente fica com raiva. Nossa, ele não quer mais conversar. Ou então o outro vai para a rua, porque não consegue dialogar. Prefere estar fora de casa do que dentro de casa, conversando. Porque a gente ainda não conseguiu abaixar esse volume, né? A gente não conseguiu ainda perceber que o outro tem o direito de ter o ponto de vista dele. E o ponto de vista dele, como eu falei já, não quer dizer que ele esteja errado. É uma forma diferente de ver da sua. E a gente vai nesse treinamento de dialogar para que a gente consiga cada dia mais se melhorar. Conta-se aí um caso de uma adolescente, por volta dos seus 15 anos, que queria sair de casa. Ela morava sozinha com a mãe e queria sair de casa porque já não aguentava mais o convívio com a mãe dela. A mãe dela tinha uma vida promíscua e levava alguns homens para casa, e alguns homens eram violentos. Era uma confusão e ela não estava se sentindo bem com isso. E nisso, ela indo para a escola, um dos professores conseguiu notar que ela estava muito abatida, que já não conversava direito com os colegas, que estava muito triste. E ele teve um olhar amoroso, teve uma atitude cristã, e chegou até ela e foi conversar com ela, querendo saber o que estava acontecendo. E ela explicou toda a situação na casa dela. E ele pergunta: você já conversou com a sua mãe? Aí ela fala: não. Procura
procura saber com ela o que está acontecendo, porque tem algo de errado. Isso não é uma postura normal e ela deve estar com algum problema. Talvez você expondo como você está se sentindo para sua mãe, isso possa ajudá-la a viver essa situação de uma maneira diferente. E a menina, tocada pelo que o professor falou, esperou um momento e conversou com a mãe. A mãe se comoveu muito, muito com todo o relato daquela filha, e ela abriu seu coração. E ela então diz que ela casou muito cedo e que ficou viúva também muito cedo. E que ela nunca tinha trabalhado, não sabia trabalhar, não sabia como ela ia cuidar daquela filha. E uma pessoa oferece a ela uma relação por dinheiro e ela aceita. Daí então, ela, temendo a reação das pessoas, temendo não ser capaz de trabalhar em algum ofício, ela começa a levar aquela vida. Mas também ela começa a se castigar por estar tendo aquela atitude. Todas as vezes que ela levava alguém para casa, ela se punia com muita bebida e com toda aquela situação. E ela, tocada pelo que a filha falou, decide ir morar em outro estado. Sai daquele lugar, leva a filha, matricula em outra escola, e ela resolve levar agora sim uma vida mais digna, depois de tudo aquilo que a filha falou. A filha então se casa, tem filhos, e é aquela avó que vivia em erro que passa a cuidar dos seus netos amorosamente, de forma digna. Então nós vamos vendo aí a importância do diálogo. Se aquela filha tivesse deixado a mãe de lado, onde ela estaria? Ela poderia estar nas ruas, poderia estar numa situação semelhante à da mãe, se jogando em vícios dos mais diversos. E quantos casos semelhantes a esse não devem ter por aí? Porque não existiu essa situação de nós simplesmente conversarmos. Você está se sentindo bem? Está com algum problema? Eu posso te ajudar? Faz uma prece. Lembra de Jesus e conversa com aquela criatura. Às vezes ela está só precisando de um carinho. Se ela não consegue conversar, quantas pessoas têm depressão próximo de nós que não conseguem conversar? Mas fala para ela, olha, eu estou aqui. Se precisar de mim, conta comigo. Faz presença, fica do lado. Faz um cafuné, assiste um filme. Lê alguma coisa para aquela pessoa. Mostra para ela que você está ali. Assim a gente fortalece aquele que naquele momento está fraco. São pequenas atitudes, não é nada grande que a gente precisa fazer. São coisinhas pequenininhas que a gente vai mudando o nosso olhar, mudando o nosso dia a dia e que vai trazendo bem-estar para mim mesmo, porque eu sou a primeira beneficiada. E depois para o outro. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Deus espera de cada um de nós. Que nós façamos cada dia mais um pouquinho. Perdoando, tendo um olhar amoroso, dialogando com serenidade, ouvindo a opinião do outro, que na maioria das vezes é diferente da nossa, porque nós todos somos diferentes. Não tem ninguém igual. Ainda que na lição o Espírito João nos fala sobre carregar nossas cruzes com coragem. O quanto é difícil, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, ele não sabe o que eu estou passando. Mas tem alguém do nosso ladinho que sabe, que é o nosso anjo guardião. Se está difícil, chama o anjo guardião, olha só, está difícil nesse momento. Você está vendo o que eu estou passando, não está nada fácil, me dá uma força. Chama Jesus. Ele disse para nós, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Não era mentira.
Faz o teste. A gente faz o teste com tanta porcaria que tem por aí. Vou testar, vou ver se funciona. Faz o teste. Se coloca à prova. Olha, falaram isso aí para mim, não sei se funciona não, vou tentar. O que a gente tem a perder? Nada. A gente só tem a ganhar. E às vezes a gente acha que o nosso fardo está muito pesado. Olha para o lado. O que a gente acha que é problema, na verdade, é só um desafio. Outras pessoas realmente têm problemas muito graves. Essa semana eu vi um caso de um senhor com câncer nos 2 olhos e que afetou também o nariz. Então ele não tinha nada daqui da frente. Eu só vi o vídeo de uma pessoa que estava dando auxílio a ele num passe de tratamento. Você consegue assistir? Eu falei assim, vamos lá, né? A gente está tentando. E foi realmente muito impactante. O que me veio à mente, eu falei, meu Deus, como esse homem consegue andar na rua? Porque a primeira nossa reação é de susto. Porque é realmente assustador. E ele mora num bairro muito distante. Ele está fazendo tratamento já no INCA 4, ou seja, ele já está desenganado. Ele precisa do tratamento em casa e o INCA não vai. Então, ele precisa que a vizinha, ele não tem nenhum familiar, ele precisa que a vizinha cuide dele. E quando ele pode, ele vai até a casa espírita que faz o tratamento dele para ser tratado. Eu fiquei pensando, eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Eu tenho a minha família que cuida de mim quando eu estou doente. Eu tenho alimento, eu tenho tratamento, né? Eu não tenho problema. Então, vamos olhar para o outro quando a gente achar que a nossa cruz está muito pesada. Não para olhar e criticar. Ele está naquela situação porque ele merece. Está passando por isso é porque merece. Ok. Isso é uma verdade. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que eu me sensibilize com a dor do outro. Busque ajudá-lo da maneira que me for possível. Eu não sou capaz de ajudar aquele homem, mas eu posso levar para ele a minha prece. O meu sentimento, a minha vontade de que ele passe por essa situação da melhor maneira possível que ele for capaz. E o detalhe, em nenhum momento eu vi aquele homem de cara feia. Ele estava sorrindo. Será que a gente conseguiria? Então são esses pequenos detalhes que a gente precisa estar olhando para o lado para a gente falar assim, Senhor, obrigado. Eu pensei que eu tinha dificuldade, mas eu sei que eu tenho um desafio. Me ajuda a suportar. Está difícil. Ninguém quer menosprezar a dor de ninguém. Cada um sabe onde é que dói o seu calo. O que dói para mim pode não doer para ela. O que dói para ela pode não doer para mim. O erro de um pode ser diferente do erro de outro. Alguém pode dizer assim, como é que eu vou perdoar um assassino? Eu não mato ninguém. Será que não? Quantas vezes a gente mata a esperança do outro? Quantas vezes a gente mata a alegria? A gente mata o entusiasmo quando o outro quer vencer alguma coisa? E a gente fala, isso não vai dar certo não. Desiste disso aí, isso é porcaria. A gente faz pouco caso. Eu estou matando. Estou matando o outro moralmente. Então é para nós observarmos mesmo. É aprendizado para mim, para todos nós, encarnados e desencarnados. Quantas vezes eu não presto atenção? É isso. Não é porque a gente é mau, não. É porque a gente está desatento, está distraído. Então é esse o objetivo. Que a gente preste um pouquinho mais de atenção em nós mesmos. Vamos lá acender aquela luzinha do porão. O que eu posso melhorar? Por que é que aquele assunto
está me chamando tanta atenção? Onde é que eu posso arrumar ajuda nisso aqui que está me incomodando? Hoje em dia a gente tem tanta terapia, tem diversos tipos. Se a gente não se adapta com uma, tem outro. A gente tem tratamentos diversos em várias casas espíritas. Quando às vezes a pessoa não tem condições financeiras de buscar uma terapia, existem diversos grupos que promovem terapias gratuitamente ou então com valores irrisórios. Então a gente não tem mais como ter uma desculpa. Na verdade, a gente nem quer ter mais uma desculpa, porque a gente está aqui. A gente está buscando ajuda, a gente está buscando aprender, a gente está buscando se consolar. A gente está buscando mudar o padrão, porque o padrão que nós tivemos até agora, a gente já não quer mais. Porque senão a gente estava lá, quarta-feira à noite, podia estar no barzinho, podia estar vendo televisão. Quantos de nós vêm à casa espírita, mais de um dia vem estudar? Já se encantou, já compreendeu, que quer saber um pouco mais do que essa doutrina fala, da vida, e quer discutir. Olha, eu tenho dúvida, aqui na palestra não dá para tirar dúvida. Então eu venho nos estudos porque eu posso conversar, eu vou ouvir as ideias de outras pessoas, problemas, desafios diferentes do meu ou semelhantes. Pessoas que usaram outros recursos para solucionar os seus problemas. Então esse é o momento da gente estar dialogando. Qual é a proposta da doutrina espírita em relação a isso? De que maneira ela pode me ajudar? Então, que a gente busque cada dia mais esse olhar para dentro de nós. Como eu falei para vocês, é dolorido, mas vale a pena. Acalma, traz novos objetivos, muda o nosso olhar, dá vontade de querer, caramba, eu consegui ir até aqui, será que eu posso ir um pouquinho mais? Então, eu queria mais uma vez lembrar o ensino de Allan Kardec para cada um de nós. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos alguma coisa que possa lhe dizer a respeito. Então, que nós possamos estar muito atentos a esses conselhos que nós lemos em cada um dos livros, em cada um das palestras que nós assistimos, nos vídeos, o que aquele espírito tem de útil, o que me marcou. Que a gente esteja muito atento e que a gente não se esqueça de conversar com o nosso anjo guardião, com Jesus, sobre esses conselhos, o que eles têm a dizer para nós. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma semana proveitosa. Graças a Deus. Obrigada, Mônica. Que Jesus continue lhe abençoando cada vez mais. Vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, aonde eu vou ler um capítulo do Fonte Viva de Chico Xavier psicografando o nosso querido Emmanuel. A lição de número 70, que fala solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. São palavras de Mateus, encontrado no capítulo 27, versículo 23. E Emmanuel nos diz: à medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo, ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortina à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber,
mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhastes. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Agora nós vamos pedir aos nossos companheiros médiuns que se dirijam para os pontos de origem, os pontos necessários ao trabalho, desculpem, e que possamos todos nós conservarmos a calma, a paz. Vamos nos sentar confortavelmente, direcionando a nossa mente à figura de nosso querido Jesus, não esquecendo que manifestações mediúnicas são exclusivas para os médiuns. Então, acalmando os nossos corações e elevando nossos pensamentos a Deus, vamos dizer assim: mais uma vez, querido amigo, estamos elevando os nossos pensamentos a Ti para Te agradecer, Senhor, pelo momento que está se iniciando. Esse momento, Senhor, em que receberemos tudo aquilo de que tanto estamos necessitando para o nosso reequilíbrio físico e psíquico. Abençoa, Jesus, as mãos dos médiuns. Abençoa a todos que aqui estão presentes, fazendo com que todas as mentes estejam voltadas ao Teu coração, generoso e bom. E assim, querido Mestre, permita que nesse instante, em Teu nome, mas acima de tudo em nome de Deus, iniciemos o momento do passe. Graças a Deus. Neste momento, vamos unir nossos pensamentos e sentimentos, deixando fluir sobre nós toda a energia benfazeja, vinda como bênçãos de nossos benfeitores espirituais. Emmanuel, esse espírito de luz, nos traz esclarecimentos das palavras de Jesus, que está no Evangelho de Mateus. Ele não somente lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido por exercer o ministério da redenção. Quando nós, criaturas devedoras da lei de Deus, começamos a deixar a porta larga para seguir o caminho da porta estreita, que é a que nos conduz, nos leva a nos despojar de todos os nossos vícios, os males pelos quais já causamos,
para marchar na estrada do bem, fazendo nascer no íntimo os sentimentos opostos aos vícios, de que vamos nos libertando. Muitas das vezes, ou quase sempre, experimentamos a solidão dos cimos, como nos traz Emmanuel. À medida que nos elevamos, e essa elevação é feita através do suor, do trabalho, da perseverança, no bem, não duvidemos, pois nos defrontaremos com toda espécie de dificuldades. Mas ainda assim é preciso, é necessário seguir em frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. A dor é o aguilhão que nos impele o espírito para a frente, na senda do progresso. A dor é uma advertência necessária, um estimulante à vontade do homem, pois nos obriga a concentrarmos para refletir e força-nos a domar as nossas paixões. A dor é o caminho do aperfeiçoamento, seja física ou moral, é um meio poderoso de desenvolvimento e de progresso. À medida que nos elevamos e deixamos as paixões e os vícios, vamos conquistando amigos que já estão em melhores esferas e ganhamos forças para não experimentar mais as horas da fantasia. O que é uma fantasia? Joia falsa, joia de imitação, obra de imaginação. Emmanuel pergunta: onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Muitos seguiram pela porta estreita e muitos outros a porta larga, e o caminho espaçoso que conduz à perdição. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. Porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste, porque todo aquele que desvia da lei de Deus precisa voltar a se reajustar. E este reajuste requer enfrentamento com as paixões desregradas do eu. Renascimento doloroso, mas este renascimento nos levará a aprender a ciência da elevação. Esforço dos braços significa atividade pessoal. A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que formou, e a semente, para produzir, sofre dilacerações na cova desconhecida. Tudo requer atividade laborativa, serviço. O serviço do bem é a muralha defensiva das tentações. Recorda-te dele e segue. A solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. Servir a Jesus é obedecer à lei de amor, é obedecer à lei de Deus.
todos os seus ensinamentos de caridade, de amor ao próximo, de largar o homem velho, de fazer aquilo que precisamos para nos elevar. Todo aquele que segue a Jesus é digno de ser um filho de Deus. Confia no infinito bem que te aguarda. O bem que fazemos é conquista pessoal, mas ele vem partilhado pelos empréstimos de talentos da bondade. A bondade divina, a fim de que nossos esforços não sucumbam diante da história de sombras que trazemos de experiências passadas. O bem é a lei suprema do universo e o alvo da elevação dos seres. O bem eterno é bênção de Deus, à disposição de todos nós. Para conseguir essas bênçãos, precisamos seguir, como nos disse a nossa irmã Mônica, os ensinamentos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Não espere pelos outros na marcha de sacrifício e de engrandecimento. E não esquecer que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o Divino Mestre, o Divino Amigo dos homens, não somente lutou, sofreu, viveu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. O exercício permanente da renúncia leva ao sacrifício da própria vida pela humanidade. Sem coração, não vive mais para si. Seu coração não vive mais para si. Não consegue projetar desejos para si. Depois coloca o amor à humanidade em primeiro lugar. Os enganos, as desilusões por que passamos, entender o verdadeiro sentido da vida. A verdadeira vida é a espiritual. Que nossas escolhas possam ser escolhas que nos dê paz, tranquilidade, sabedoria para cada vez mais fazermos escolhas melhores. Na passagem de João, nos fica diretamente, que nos leva diretamente ao coração, diz que Jesus ficou sozinho, muitas vezes. Mas por quê? Porque para ascender a esferas superiores, às vezes não somos compreendidos. E muitas vezes, para aqui estarmos, precisamos também ficarmos sozinhos, não abandonar aqueles que estão ao nosso lado, mas fazermos as melhores escolhas, fazermos as melhores opções. E essas opções dependem da nossa coragem, da nossa vontade, do nosso ânimo de seguir em frente, pois a nossa tarefa de seguir Jesus já é a nossa melhor escolha. Que possamos sair daqui hoje com a certeza de que o caminho é o caminho que Jesus veio trilhar para que nós possamos segui-lo. O caminho da caridade, do amor ao próximo, fazer ao outro aquilo que queríamos que o outro fizesse por nós. Não somente aquilo para agradar o próximo, mas aquilo que Jesus trouxe de verdadeiro, de real. O amor ao próximo, o amor a si mesmo. Jesus é esse exemplo divino que todos nós precisamos e devemos seguir. Mas para isso precisamos deixar a comodidade, ter bom ânimo, ter força, ter coragem para não desanimar, porque o desânimo é uma falta grave.
E o desânimo não é mais para nós. Já não podemos mais permitir que o desânimo faça parte da nossa vida. Muita paz a todos. E assim, querido mestre, chegamos ao final de mais um momento, Senhor, de estudos, de passes, de reflexões acerca dos teus ensinamentos. Estamos tranquilos, Senhor, estamos nos sentindo nesse amparo, nessa vibração de harmonia e serenidade que tu trouxestes para cada um de nós. Que possamos, Senhor, ao sair daqui, distribuirmos essa alegria da tua presença a todos aqueles que se acercarem de nós. Que possamos, Senhor, voltarmos aos nossos pontos de origem em paz e segurança. Que tu possas, Senhor, nesse momento permitir que essas vibrações de amor, que essas bênçãos, Senhor, transformadoras, cheguem a todos, principalmente, Senhor, aos dirigentes das nações, de todas as nações, para que as suas mentes, Senhor, se transformem, para que eclodam dentro de cada um deles os sentimentos, essas sementezinhas do amor que vão fazer lembrar o próximo que está ao seu lado. Abençoa também, Senhor, os trabalhos na construção desta casa. Abençoa, Senhor, a todos que aqui estamos presentes. Permita, Jesus, então, assim, que em teu nome, que em nome de todos esses trabalhadores desta casa, possamos nós, Senhor, de nossa parte, dizermos acima de tudo em nome de Deus, que estamos neste momento considerando encerrado esta noite de estudos e passes. Sê conosco, Senhor, porque muito de Ti precisamos. Graças a Deus. Eu tentei te botar a luz porque você estava lendo muito.